Olá, guapos! Eu sou a professora Michele e essa é a nossa aula 3 de artigos, tá? Só te ligo o seguinte, se tu não sabe acentuação, se tu não viu a aula de acentuação, tu olha antes a aula de acentuação, depois essa aqui, certo? Bom, vamos lá. A eufonia de artigos. O que é eufonia? Eufonia é, segundo o que a Real Academia Espanhola diz, uma combinação de sons agradável. Essa combinação, sobretudo, tem uma troca de artigos e depois a gente vai ver mais pra frente de conjunções. Essa troca, ela acontece em contextos específicos. Nos artigos, essa troca ela vai acontecer com substantivos femininos que comecem por A ou H, tônicos, e que estejam em singular. Tá, o que a gente vai trocar, afinal de contas? A gente vai trocar o artigo feminino, né, já que eles são substantivos femininos, eles levariam artigos femininos, por um artigo masculino. Muita atenção, tá? Para que realmente eu faça essa troca de artigo masculino por artigo, de artigo feminino por artigo masculino, eu tenho que obedecer todas as partes da regra. Vamos olhar o exemplo. Águila frondosa, tá? Águila é um substantivo feminino em espanhol. Vamos começar a observar a regra então. É substantivo? Sim. É feminino? Sim. Começa por A ou H? Sim, né? Começa por A. É tônico? Sim. Lembrem que a tonicidade tem relação com a sílaba tônica, né? Essa primeira sílaba, essa sílaba onde o A está incluso ou o H está incluso, ele é a sílaba forte da palavra. Então, nesse contexto, eu não posso usar la águila frondosa. Eu tenho que usar el águila. Isso quer dizer o quê? Que no lugar do la, eu coloquei, porque respeitou toda essa regra, o ele. Aqui embaixo também, vi, tracinho, águila passando en el cielo. A mesma coisa, é substantivo, é feminino, respeita todas as partes da regra, então eu coloco ele, tá? Tá, Michele, mas assim, isso é só com o artigo definido? Não. Se em vez desse ele aqui eu estivesse usando o indefinido, eu também trocaria. Em vez de dizer vi una águila passando en el cielo, eu teria que dizer vi un águila passando en el cielo. Certo? Então, eu troquei o artigo, seja ele definido ou indefinido, pelo masculino, quando a palavra respeita todas as partes da regra de eufonia de artigos. Atenção! Aí vocês podem pensar o seguinte, bom, as provas às vezes perguntam isso, tá? Águila, qual é o gênero dessa palavra, afinal de contas? Aí vocês olham, vocês veem que tem um ele ali, e vocês pensam, se tem um ele, então é masculino, né? Porque ele em espanhol é o. Não! Tem que se ligar uma coisa. A eufonia não troca o gênero das palavras. Isso significa que águila, apesar de levar adiante um artigo masculino, ela continua sendo uma palavra feminina, porque a eufonia é só a troca do determinante, não a troca do gênero da palavra. Tanto que, se a gente observar aqui na primeira frase, o adjetivo de águila, né, frondosa, bonita, esplendorosa, continua no feminino, ainda que antes do substantivo esteja um artigo determinado masculino. Então, o erro número 1 é que o gênero não é trocado quando a gente tem eufonia. Certo? Bom, a gente tem mais um erro. Que erro é esse? Quando a palavra vai no plural. Águilas são animales muy hermosos. Aqui eu botei las águilas. Por quê? Se a gente pensar na nossa regra, né? É substantivo? Sim. É feminino? Sim. Começa por A ou H? Sim. Esse A ou H é tônico? É. Tá no singular? Não. Então, mesmo que tenha respeitado todas as etapas da regra, a última etapa, que é estar no singular, não foi respeitada.
tá? Então, eu volto pro meu artigo normal, que é o feminino antes da palavra feminina. Isso porque, tá, gente, do ponto de vista sonoro, o S quebra essa união de sons, essa cacofonia, então eu não preciso mais estabelecer a troca, tá? Por isso que é só no singular. E isso também não vai acontecer, essa troca de eufonia de artigos também não vai acontecer quando antes da minha palavra eu tiver outra palavra, geralmente um adjetivo, tá? La hermosa águila que vi salió volando quando eu fui a sacarle una foto. Aqui, apesar de águila ser substantivo feminino, que começa por A, tônico, singular, antes dele eu tenho um adjetivo. Então, como não está do lado, colado, abraçado, junto, eu não preciso estabelecer essa troca. Então, a eufonia não vai acontecer quando as palavras estiverem no plural ou quando tiver alguma outra palavra entre o artigo e o substantivo, tá? A gente tem duas exceções à regra, porque, na verdade, a pluralização, né, e o fato de ter uma palavra antes não são exceções, é porque foge da regra mesmo, mas nós temos duas exceções à regra que são as seguintes. A primeira, as letras A e H, H em espanhol, elas não sofrem eufonia, tá? Todas as letras em espanhol são femininas, então a gente poderia pensar que são substantivos femininos e tal, mas não. A e H continuam levando o seu artigo feminino. Tanto que eu digo, la e la H são letras do alfabeto espanhol. Então aqui eu não tive que trocar nada, tá? Ainda que respeite a regra. E a segunda exceção são os adjetivos, que na verdade não chega a ser uma exceção, porque a regra trata dos substantivos especificamente, mas é muito, muito, muito importante que a gente observe isso, tá? Porque quando eu digo en la árida tierra de este lugar no se puede plantar nada, aqui a primeira assim, ó, a gente se coça para trocar, né? Porque a gente olha a palavra e pensa, tem um A, é acentuado, é feminino, mas não é substantivo. Para já no início da regra. Eu digo substantivo? Não. Então já parou, já não pode ser. Árida aqui é um adjetivo que caracteriza a terra, né? Então eu não preciso fazer a troca dos artigos. Vamos treinar? Então, só lembrando, né? É a troca do artigo, seja ele definido ou indefinido. Ela vai ocorrer respeitando todos os passos da regra, não pode ter nenhuma palavra no meio. Então, vamos lá. Señale a alternativa que contenga os artículos en el mismo orden de las expresiones. Então, aqui o que tem que fazer é colocar, tá? O artigo correto. Então, teatro monumental. Lo teatro ou el teatro. Esse exercício a gente já aproveita para revisar artigos. Lo nunca acompanha um substantivo, porque ele é um artigo neutro. Então, a gente já corta a alternativa A e já corta a alternativa B, né? Porque a gente sabe que tem que ser el teatro. Vou anotar aqui, tá? No primeiro é el teatro. No segundo, alma inquieta. Alma é substantivo? Sim. É feminino? Sim. Começa por A ou H tônico? Sim, né? Porque se fosse uma oxítona, eu teria um acento no final da palavra e eu não tenho. Então, eu sei que a sílaba tônica é al. Tá no singular? Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Trocar. El, alma. Não posso colocar o artigo feminino, sou obrigada a trocar por um masculino. Avenidas. É substantivo? Sim. É feminino? Sim. Começa por A ou H tônico? Regras de acentuação. Se a gente separar avenidas, fica avenidas. Se o A fosse tônico, ele seria uma esdrúxula ou uma sobresdrúxula. Então, ele seria acentuado. Eu não poderia trocar, já pararia aqui a regra. Mas fere 2 pontos da regra, não só o fato da tonicidade. Avenida está no plural. Plural não entra na regra, então eu troco por las. Ó, el, las, nos sobrou de e e. Água cristalina. Água é substantivo? Sim. Respeita todas as partes da regra, tá? Então eu tenho que estabelecer a eufonia. Água cristalina. Vejam que o adjetivo ele se mantém, tá? Eu não troquei o adjetivo. Hambre voraz. Hambre. Hambre é artigo?
Hambre artigo. Hambre é substantivo? Sim, feminino, que começa por HA. Tônico, porque se não fosse tônico, o acento estaria no bre, porque seria uma oxítona. Então, no singular, então eu sou obrigada a estabelecer a regra, né? A aplicar a regra. El hambre voraz. Fui para o último espaço, árboles frondosos. Qual é o gênero de árbol em espanhol? Árbol em espanhol é masculino. Substantivo feminino entra na eufonia. Substantivo masculino não entra. Então, aqui a gente nem tem o ele por um caso de eufonia. A gente tem o los, né? Porque árboles está no plural. Porque esse é o gênero de árbol mesmo. Então, se liguem, pessoal, tá? Alternativa correta, né? Onde é el, las, el, los. Podem ver aqui. E anotem árbol, porque árbol não é uma palavra que sofre eufonia. Árbol é uma palavra masculina, é uma heterogenérica, tá? É uma palavra que em espanhol é masculina, ainda que em português seja feminina. Então, isso aí é a regra de eufonia dos artigos. Curte, compartilha, entra no aulad.com.br, faz teus comentários aqui embaixo, tá? Gracias, adiós.